Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade o Salmo 19. Assim está escrito: Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre Deus revela-se através de suas obras e palavras. O salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, elaborou este salmo, recebendo de Deus estas palavras tão importantes e tão maravilhosas e penetrantes e com significados profundos para manifestar a maneira como Deus se revela, tanto por meio das obras como por meio da sua palavra. A maneira de nós conhecermos a Deus é através da sua revelação, e a revelação tanto dos atributos como das obras de Deus. E isto tudo está registrado na sua palavra, porque desde o primeiro que Deus escolheu até o último, para concluir a revelação do Apocalipse, o plano de Deus se descortinou de maneira progressiva, porém completa. E quando nós observamos ao longo do que diz a palavra de Deus, como ela procura não provar a existência de Deus, mas mostrar a sua ação, as suas obras, a sua palavra, o seu poder, os seus milagres, o seu dinamismo, através das coisas que foram criadas por Deus, elas identificam a existência de um Criador soberano, sábio, maravilhoso, provedor, e também aquele que preserva as obras que ele criou pelo poder da sua palavra, estabeleceu cada uma delas nos seus devidos lugares, e é o Deus que mantém todas as coisas nos lugares para os quais elas foram criadas e ordenadas por Deus
aonde deverão estar. E quando chega este Salmo 19, Davi, na sua vida de comunhão e de experiência com Deus, ele viveu muito no campo. E, portanto, ali ele tinha momentos de meditação na presença do Senhor, e através destas meditações que Davi tinha no seu dia a dia, foi se descortinando para ele a revelação de Deus de maneira profunda e gloriosa. São vários os salmos que registram que eles saíram da pena de Davi, ele os escreveu nas mais variadas circunstâncias da vida, em momentos de alegria, em momentos de tristeza, em momentos de gratidão, em momentos de perseguição, não importa qual fosse a situação, nada impediria Davi de continuar servindo e adorando a Deus. E aqui está uma das pérolas que ele deixou registrado para o nosso ensino, para o nosso conhecimento. E nesta oportunidade, vamos observar aqui a Deus revela-se através das obras e das palavras. O verso de número 1 nos afirma o seguinte, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós entendemos aqui, o universo nos fala de um Deus que está por trás deste universo, cuja mão poderosa de Deus está sustentando este universo que foi criado pelo poder da palavra de Deus. O Senhor Deus disse e as coisas passaram a acontecer em obediência à sua palavra. É uma pena que há muitos que vivem debaixo do favor e da misericórdia de Deus e se fecham o coração para dizer que não acreditam em Deus, que não reconhece a existência de Deus. Mas isto faz parte da ignorância humana, porque a vida que ele está vivendo pertence a Deus. Ele só está vivendo por uma permissão de Deus. Ele está alimentando-se, ele está desfrutando de saúde, ele está respirando o ar puro. Tudo isto são dádivas de um Deus criador, de um Deus soberano e maravilhoso. Portanto, é ignorância, deixar com que a presença de Deus impacte a sua vida. As pessoas que fazem isso, eles provam que eles estão vivendo uma tolice muito grande e lhes falta o principal, o entendimento. Mas pode chegar o dia em que Deus revelar-se para eles e o coração se abrir e a glória de Deus manifestar na vida destes. Quantos testemunhos mundo afora nós encontramos de pessoas que outrora não acreditavam no poder, na existência, nas obras de Deus e hoje estão inclinados diante do Senhor, servindo-o plenamente com adoração, com ações de graças, com a vida consagrada a Deus, porque entenderam que nada existe se não houver a mão de um Deus criador. O seu poder manifestando-se. E aqui no verso 1 ele diz que os céus manifestam a glória de Deus. Veja a riqueza de Deus em estender os céus, e os céus, por gratidão, manifestam a glória de Deus. E o firmamento, aquilo que nós conseguimos observar à altura, anuncia as obras das suas mãos. Então, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, as obras criadas, elas testemunham a respeito do Senhor nosso Deus. Então, nós vemos a obra das mãos de Deus, mãos poderosa, mãos criadora, mãos que sustentam e guiam este grande universo.
e ele mantém-se firmado em obediência à palavra de Deus. Então, a revelação de Deus através das obras e da palavra. As obras que nós vemos, a palavra que foi dita, e pela palavra as coisas se mantêm como Deus as estabeleceu. Então, observamos aqui a obra das mãos de Deus. Tudo o que vemos, as maravilhas que encontramos, que observamos e que somos por ela e que somos admirados ao vê-las, leva o nosso coração a entender que há um Deus criador, cujas mãos poderosas realizam obras permanentes de valor eterno. Então, o testemunho da criação, que diz que um dia faz declaração a outro dia. Foi Deus quem criou os dias, e um após o outro. E um dia faz declaração a outro dia. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Como isto acontece, eu não consigo expressar em palavras, mas está registrado na Escritura Sagrada. E diz que sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Como é que podemos ouvir a voz do dia, da noite, do céu, do firmamento? Mas a palavra de Deus afirma: sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. E o verso 4 diz que em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Então veja o alcance das palavras de Deus. Elas vêm lá daquele princípio e elas vão, conforme diz aqui, até ao fim do mundo. Portanto, tudo vive e funciona de acordo com a ação da palavra de Deus. Palavra esta fiel e verdadeira. Palavra firme, palavra segura. Palavra de Deus. E neles, no dia, na noite, na extensão da terra, no firmamento, no céu, neles pôs uma tenda para o sol. O sol, o astro maior, que Deus colocou no céu, no firmamento. Lá ele está. E diz-nos que ele é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra, e como herói percorre o seu caminho. Todos os dias ele tem o seu nascer e tem o seu pôr. O nascer do sol e o pôr do sol. Nesta ação do sol nascer e do sol se pôr, está aí a revelação de Deus, a sabedoria de Deus, mostrando à humanidade que para Deus todas as coisas estão submissas ao seu controle e ao seu comando. Ele diz: a sua saída, quer dizer, a saída do sol é de uma extremidade dos céus e o seu curso, o seu caminho, até a outra extremidade deles. E diz: e nada se furta ao seu calor. Não importa a que distância esteja o sol. Não importa como esteja os polos. Pode ser aqui dia. Então o sol vai dar o seu calor. No outro lugar pode ser noite. E quando aqui se tornar noite, aquele lugar que era noite torna-se dia. E nesse transcorrer, neste caminhar do sol pela extensão dos céus, ele vai também oferecer calor àqueles que era noite e agora são dia. E a nós que era dia, recebemos o calor e agora é noite, nós recebemos a ação da lua, o astro menor,
colocado por Deus para dias, tempos e estações. O sol e a lua não se chocam. Cada um tem o seu lugar definido e determinado por Deus, e eles cumprem as suas funções. Isto tudo revela o quê? Revela a ação de Deus. Deus revelando-se através das obras e através da sua palavra. Então nós observamos aqui o testemunho que vem da palavra de Deus. Esta palavra fiel e verdadeira, quando nós estamos em contato com ela, esse testemunho vem diante de nós para abrir o nosso entendimento. E a palavra de Deus, conforme observamos aqui, ela é infalível e ela é perfeita. Não há erro, não há engano, não há desarmonia, nada disso. Diz que a lei do Senhor, ou a palavra do Senhor, ela é perfeita. E na sua perfeição, o que ela faz? Ela traz refrigério para a nossa alma. Então, a lei do Senhor é perfeita. A palavra de Deus, ela é perfeita. Ela é infalível. Ela não falha. Ela cumpre-se dentro do propósito de Deus. E diz aqui, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, esse testemunho de Deus, que é fiel e que certamente vai permanecer, é através do testemunho da palavra de Deus, que ela traz a nós esta revelação, dizendo que o testemunho do Senhor é fiel. Ou seja, o que Deus fez e deixou registrado é plenamente fiel e digno da nossa confiança. 8. Os preceitos do Senhor são retos. Há retidão na obra de Deus. Não há imperfeição. A obra de Deus é perfeita. A obra de Deus é reta. E por ser reta, ela traz alegria ao nosso coração. Nós, então, ao observarmos a manifestação, ou seja, a revelação de Deus através das obras criadas e da sua palavra, isto vai despertar em nós e vai trazer alegria, satisfação ao nosso coração, por estarmos diante de algo que foi feito pelo próprio Deus, que nos criou e que nos trouxe à existência e coloca diante de nós a maravilha da criação, a beleza do seu poder de criar e manter todas as coisas segundo o seu propósito e para a glória e louvor do seu excelso nome. Então, o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Nós conseguimos ter a iluminação dos nossos olhos para ver, entender e compreender estas obras poderosas de Deus, que despertam em nós admiração, regozijo, graça, alegria e gratidão, por saber a maneira em que Deus trabalha. Portanto, Deus não é impassível. O próprio Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então as coisas se mantêm pela ação e pelo poder de Deus, que se sustenta através destas obras poderosas que foram estabelecidas pelo Senhor. No verso 9, o salmista diz: o temor do Senhor é limpo. Significa dizer que não há sujeira, não há impureza, não há dúvida, não há insegurança. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Então, esta é
as características do Deus a quem servimos. Um Deus que manifesta a sua glória, o seu poder, através das obras que ele criou. Um Deus que, pela sua palavra, desperta no nosso coração o temor, a reverência e a adoração que oferecemos a Deus por gratidão. E os juízos de Deus, que são verdadeiros e são justos. Então, há neles a garantia de estarmos confiando seguramente nos juízos do Senhor, que não são parciais e que não deixam de acontecer. O Senhor, pelos seus juízos, que são verdadeiros e justos, ele mantém todas as coisas no seu pleno e devido funcionamento. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e licor dos favos. Aqui falando sobre a avaliação através do paladar, mediante as obras de Deus, criadas por ele. É como se estivéssemos degustando algo doce e agradável, ou também como a riqueza, o ouro fino, a nobreza, a realeza, tudo isso para identificar as ações de Deus através da obra e da sua palavra. E diz, também por eles, pelos juízos do Senhor, pelos mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, a lei do Senhor, o testemunho do Senhor. Então o salmista diz, também por eles é admoestado o teu servo. Quer dizer, é orientado, é direcionado, é ensinado, é instruído, e em os guardar a grande recompensa. Então tem recompensa quem, na verdade, se coloca em contato com a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, o temor do Senhor, os juízos do Senhor, e neles tem grande prazer e guarda-os no coração, certamente ele terá para si, da parte de Deus, uma grande recompensa. Então veja o valor de admirarmos e glorificarmos a Deus mediante a obra criada pelo poder da sua palavra e pelo mover das suas mãos, cada uma no seu devido lugar. E quando assim fazemos e reconhecemos tudo isto, nós somos enriquecidos, a nossa comunhão diante de Deus, ela se aprofunda a cada dia mais, e quando guardamos a sua palavra, nós temos ainda da parte de Deus uma grande recompensa. E o salmista então faz uma pergunta: quem pode entender os próprios erros? Erros não da parte de Deus, erros correm por nossa conta, é a nossa parte. Mas ele diz, expurga-me dos que me são ocultos. Há erros que nós parece que não enxergamos. Então é preciso pedir a Deus que nos revele, que nos mostre, para que possamos nos consertar diante da presença do Senhor. Também da soberba, disse Davi, guarda o teu servo. Ora, ao ver toda esta beleza, toda esta grandeza, criada por Deus, estabelecida, cada uma nos seus devidos lugares, o salmista reconhece aqui que o homem em si não tem nada de que se vangloriar, porque tudo isto são obras de Deus. E, portanto, ele pede, da soberba guarda o teu servo, e não permite que ela se assenhoreie de mim, para que eu seja sincero e fique limpo de grande transgressão. Quando nós começamos a avaliar e a ver a revelação de Deus através das obras e da sua palavra, nós vamos entender a nossa condição e recorrer a Deus em busca de perdão, de purificação, de libertação, para estarmos plenamente adaptados à presença de Deus
para desfrutar destas belezas e da sua grandeza. E terminando o verso 14, ele diz assim: agora, depois de ver tudo isso, de observar toda a grandeza de Deus, o salmista é levado a tributar a Deus a sua meditação. Meditar nas coisas de Deus, admirar-se com elas, encantar-se, regozijar-se, experimentar Deus através das obras e da palavra. Então, no verso 14, ele fecha dizendo o seguinte: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Então observe, depois que o salmista fez o relato sobre as obras e a palavra de Deus, a riqueza que há tanto nas obras quanto na palavra de Deus, e como isto tomou conta do seu coração, ele termina dizendo que a meditação do seu coração e as palavras da sua boca sejam agradáveis diante do Senhor. É a Deus que nós precisamos agradá-lo com a maneira pela qual nós o adoramos. Nós meditamos nas suas obras e na sua palavra, e o nosso coração deve ser um banquete contínuo, um louvor permanente, um centro de adoração a Deus, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Então o salmista termina assim, dizendo que as suas palavras possam ser agradáveis diante de Deus e a meditação do seu coração possa chegar à presença de Deus. E quando isto acontecer, ele testemunha brilhantemente, dizendo que o Senhor é a minha rocha e é o meu libertador. O Senhor é aquele que me traz segurança, firmeza, livramento, proteção. E ele é também o meu libertador, aquele que me traz livramento e proteção. Então veja como é maravilhoso meditarmos na palavra do Senhor e entender que tudo que aqui está escrito é para que seja o nosso coração impactado com a palavra de Deus, com a experiência de comunhão com Deus, e nesta experiência que nós possamos avaliar a maneira como nós o estamos servindo, glorificando, bendizendo e adorando. E não podemos ficar perdidos pelo meio do caminho, ocupado com coisas secundárias que não têm nenhum valor e que não trazem nenhuma edificação e que não move o nosso coração em adoração a Deus. Mas devemos, como salmista, observar as obras de Deus, criadas e feitas por Ele, cada um no seu lugar, com a sua funcionalidade. Isso deve admirar-nos. E a sua palavra, que temos acesso a ela, onde estão registradas estas delícias, estas riquezas, estas obras poderosas de Deus, e como elas se mantêm no devido lugar, na posição que Deus a colocou, elas não se movem, elas obedecem o comando do Senhor nosso Deus. Então o salmista termina dizendo que ele vai fazer diante de Deus as suas palavras de maneira agradáveis diante do Senhor, e a meditação do seu coração estará enriquecida por essa experiência de comunhão com Deus. Seguindo este caminho, certamente eu e você, se observarmos a maneira como o salmista descreveu neste salmo a excelência da criação de Deus, revelando-se através das suas obras e da sua palavra, quando nós entendermos isto e fixarmos
o nosso coração, tanto em observar as obras como em nos ater à palavra do Senhor, isto vai nos encorajar, fortalecer e animar. Então sigamos adiante, valorizando as obras de Deus, buscando na sua palavra compreender todas estas obras de Deus e a presença dinâmica de Deus agindo, trabalhando, conduzindo, sustentando, preservando todas as coisas para o bem da humanidade e que do nosso coração saia um tributo de gratidão, de louvor e adoração a Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.